Eu era filha de milionário e me apaixonei pelo rapaz que recolhia o meu lixo. Eu tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas foi justamente um homem que jamais fazia parte dos meus planos, da minha família, que mudou completamente a minha vida. Gente, essa história é muito linda. Fica aí que você vai se apaixonar junto comigo. Meu nome é Isabela, meu pai é dono de uma empresa muito conhecida no Brasil. Minha família sempre teve uma condição financeira muito alta. Desde pequena, eu tive absolutamente tudo. Nunca precisei trabalhar, estudei nos melhores colégios e sempre fui muito paparicada pelos meus pais, principalmente porque eu sou filha única. Meus pais, eles já tinham uma idade mais avançada quando eu nasci, né? E minha mãe teve muita dificuldade para engravidar. E quando finalmente conseguiu me ter, eu virei praticamente o centro da vida deles. Você pode imaginar como eu fui criada, né? Apesar de toda essa condição financeira, eu sempre fui muito tranquila e caseira. Não era aquela menina que vivia em festas ou saindo com amigos, que dava trabalho, não. Eu gostava de ficar no meu quarto, mexendo no celular, no notebook. Nossa casa era enorme e muitas vezes cada um ficava numa parte diferente da casa. Nem se encontrava. Até que um dia, completamente comum, eu estava do lado de fora da mansão quando eu vi os funcionários responsáveis pela coleta de lixo passando pela rua. Foi quando eu reparei em um deles. O nome dele era Gabriel. Ele era moreno, alto, estava usando todo o uniforme de trabalho, inclusive o capacete. Mesmo assim, alguma coisa nele me chamou a atenção assim, imediatamente. Eu achei aquele homem grande, bonito, moreno. E eu percebi que ele também olhou para mim, sabe? Foi um olhar rápido, meio de lado. E eu imagino que ele tivesse receio de ficar encarando uma moradora e acabar tendo algum problema no trabalho, porque lá era muito rígido. Só que eu não disfarcei. Eu olhei diretamente para ele. Depois daquele dia, eu descobri aproximadamente o horário em que o caminhão passava na minha rua. E comecei a inventar motivos para ficar do lado de fora, exatamente naquele horário. Todos os dias. Minha mãe começou a estranhar, porque eu, que praticamente nunca saía do quarto, agora aparecia na frente da casa sempre no mesmo período. Quando ela perguntava, eu falava assim, eu tô cansada de ficar trancada dentro de casa, eu quero tomar um pouco de ar, um pouco de sol. Mas não era nada disso. Eu tava esperando o Gabriel passar, gente. E ele também começou a perceber. No começo, eram apenas olhares bem rápidos, assim. Depois ele começou a olhar um pouquinho mais, né? Porque eu tava lá todo dia. E nós ficamos praticamente um mês nessa situação de olhares. Até que eu percebi que se dependesse dele, provavelmente a gente nunca ia conversar. Gabriel jamais se aproximaria de mim enquanto ele estivesse trabalhando. Porque ele sabia que isso ia poder prejudicar, ia dar ruim pra ele. E aí eu resolvi tomar a iniciativa. Escrevi meu número de celular em um pedaço de papel. Quando ele estava passando, eu fui até onde o lixo ficava e fiz questão de mostrar discretamente que estava deixando aquele papel ali para ele. E ele entendeu, né, gente? Pegou o papel, guardou rapidamente, continuou trabalhando, nem olhou para mim. Pouco tempo depois, eu recebi uma mensagem. Foi assim que tudo começou. E nós passamos a conversar todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Ai, gente, quanto mais eu conheci o Gabriel, mais eu me apaixonava por ele. E ele também dizia que estava apaixonado por mim. Foi uma coisa de novela. Chegou um momento em que conversar pelo celular já não estava sendo suficiente. A gente queria se encontrar. Só tinha um problema. Meu condomínio tinha uma segurança rígida demais. Então eu tive uma ideia. Eu avisei na portaria que eu receberia um amigo e passei um nome para autorizarem a entrada. Pedi também que não interfonassem para minha casa quando ele chegasse. E a gente combinou tudo. Naquela noite, meus pais tinham um jantar de negócios e o Gabriel chegou enquanto eles ainda estavam em casa e ficou esperando escondido numa parte do condomínio ali atrás. E assim que os meus pais saíram, eu mandei uma mensagem para ele. Ele entrou na minha casa e foi para o meu quarto. Naquela noite, nós tivemos certeza de que o que existia entre nós não era apenas uma aventura. Nós estávamos completamente apaixonados. Depois disso, nós começamos a se encontrar assim, de maneiras que a gente se via bem escondido, sabe? A gente bolou alguma coisa pra gente se ver escondido de algum jeito ali no condomínio. Às vezes ele entrava quando meus pais saíam, em outras ocasiões eu escapava para encontrar ele numa parte mais afastada do condomínio. Durante algum tempo, ninguém descobriu. Até que a minha menstruação atrasou e eu fiz um teste de gravidez e eu estava gravidíssima. Naquele momento eu senti tudo ao mesmo tempo. Alegria, medo, desespero, tudo, gente. Eu amava o Gabriel, mas eu sabia exatamente como meus pais reagiriam quando eles descobrissem quem era o pai do meu bebê. Não dava mais para esconder. Contei primeiro sobre a gravidez. Depois veio a pergunta inevitável e meu pai já estava bravo. Quem é o pai? Eu precisava contar toda a verdade. Chamei o Gabriel
ele aceitou enfrentar a fera. Quando ele chegou na nossa casa, ele disse que estava apaixonado por mim, que assumiria o nosso filho e que queria se casar comigo. Aí meu pai perguntou assim, com o que você trabalha? E aí o Gabriel falou, eu sou coletor de lixo aqui do condomínio. Foi o suficiente para começar uma confusão enorme. Meu pai ficou completamente transtornado, gente. Minha mãe não conseguia acreditar e foi um forró-bodó. Ela sempre imaginou que eu casaria com alguém de uma família rica, provavelmente alguém do mesmo círculo social que o nosso, sobrenome. Começaram a acusar Gabriel de ter se aproximado de mim por interesse. Meu pai dizia que ele tinha seduzido a filha dele. Chegaram até a ameaçar chamar a polícia, gente. Foi quando eu entrei na frente dele e contei tudo. E eu disse que o Gabriel nunca tinha vindo atrás de mim. Eu é que tinha começado. E a minha mãe deve ter lembrado que eu vivia lá fora, né? Eu deixei meu telefone pra ele. Eu marquei nossos encontros. Eu que fiz tudo. Falei tudo isso pro meu pai. Eu coloquei pra entrar escondido no condomínio. E eu estava apaixonada. O Gabriel também deixou claro que me amava e que assumiria o nosso bebê. E meu pai perguntou como ele pretendia sustentar uma família com o salário de coletor de lixo. Eu sabia que a nossa realidade financeira era completamente diferente da dele, claro, mas aquilo não mudava o que eu sentia. Eu queria ficar com o Gabriel. E eu fiquei, gente. E a gente se casou. Meus pais acabaram pagando o casamento, mas fizeram uma festa bem simples, do que provavelmente fariam se eu tivesse me casado com alguém da alta sociedade. Eles tinham vergonha do Gabriel. E naquela época, eles ainda, não queriam que as pessoas soubessem a profissão dele. Meu pai, pra fechar esse negócio aí de coletor de lixo, meu pai acabou oferecendo um emprego pro Gabriel dentro da empresa. E foi aí que aconteceu algo que eu jamais imaginaria. Com o passar do tempo, meu pai começou a conhecer o homem que o Gabriel realmente era. E percebeu que ele era muito trabalhador, responsável, que ele estava se esforçando e que não estava comigo por dinheiro. Os dois começaram a se aproximar. Hoje, meu pai praticamente considera ele como filho, o homem que ele nunca teve. Minha mãe também mudou muito, graças a Deus. A mulher que antes não aceitava o nosso relacionamento começou a enxergar o Gabriel de outra maneira. E quando o nosso filho nasceu, aí tudo mudou, né, gente? Hoje o nosso menino tá com 4 anos, meus pais são completamente apaixonados pelo neto. O Gabriel continua trabalhando com meu pai, mas não ficou acomodado. Ele estuda, trabalha muito, tá sempre tentando crescer profissionalmente, fez faculdade, nunca demonstrou ser interesseiro, muito pelo contrário. Ele faz questão de conquistar as coisas através do próprio esforço. Ajuda muito o meu pai dentro da empresa, ele é muito inteligente. Também é um marido assim maravilhoso, um pai muito presente. E nós não moramos com meus pais. Meu pai deu uma casa pra gente no mesmo condomínio, nós construímos a nossa própria vida. E 5 anos se passaram desde aquele primeiro olhar. E às vezes eu penso que se naquele dia eu não tivesse saído de casa exatamente no horário da coleta, talvez eu nunca tivesse conhecido o homem com quem eu construí a minha família. Eu cresci acreditando que eu teria uma visão completamente diferente. Talvez meus pais imaginassem para mim um marido rico vindo de uma família conhecida e pertencente a um novo círculo social, mas eu me apaixonei pelo homem que passava recolhendo lixo na frente da minha casa. E foi justamente ele que tornou o amor da minha vida. Hoje eu sou uma mulher feliz, realizada e tenho uma família que vive em paz. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Meus pais tinham razão em desconfiar dele no começo por causa da diferença social ou passaram dos limites julgando pela profissão? E você, no meu lugar, teria enfrentado a família para viver esse amor? Conta pra mim, porque essa é a minha história de amor. Ai, gente, que lindo! Eu amo essa história. Eu acho maravilhoso o que aconteceu com ela. Assim, ela é muito feliz hoje, né? Com o filho. Os pais tiveram que aceitar, porque é amor, né, gente? Não tem jeito. Mas enfim, deixa a sua opinião aí, o que você acha. Se você tem uma história forte, manda pra mim pelas mensagens que eu conto aqui. Me segue, compartilha. E um beijo no teu coração e que Deus te abençoe.